Hoje vamos falar de Stock Car, nona etapa que rolou em Santa Cruz do Sul esse último final de semana. Infelizmente o incidente nos boxes da segunda prova acabou machucando 2 mecânicos da RCM, coisa que a gente não gosta de ver, só que a forma é olhar para isso e ver como que a gente pode melhorar, ver o que aconteceu para a gente poder melhorar para as próximas provas. Então vamos lá. Primeiro, Santa Cruz do Sul recebeu um novo asfalto, isso foi muito legal. A gente estava precisando realmente, um asfalto bem velho, um monte de modificação, então tá de parabéns aí Santa Cruz do Sul em receber de novo a Stock Car com asfalto novo. Então a gente vê aqui Rossi, um incidente com Denis Navarro que foi liberado antes da hora, junto com Pedro Cardoso, acabou rolando lá em cima do carro que estava estacionado ali do Bruno Batista. E realmente foi um caos ali, foi muito chato, feio de ver, e ali a gente vê onde pegam exatamente os 2 mecânicos. Eles sofreram ali fratura no tornozelo, na perna, nada de muito grave, mas poderia ser muito pior, né? Então a gente vai olhar agora com calma, tudo isso que a gente viu agora, tentar ver. Primeiro a gente precisa relembrar, né, que isso na Stock Car que aconteceu é super corriqueiro lá, se a gente vê o histórico do automobilismo, né? Não só na Fórmula 1, se a gente for olhar também qualquer categoria que envolve paradas, né, no pit, aqui como a NASCAR é muito comum de a gente ver isso, os pilotos sendo às vezes liberados antes da hora, só que cada pista tem um formato, cada lugar tem seus prós e contras. Vamos rever o que aconteceu passo a passo em Santa Cruz do Sul. Box aberto, segunda prova. Lembrando que a segunda prova, os pilotos já estão em estratégias diferentes, tem piloto que sacrificou a prova 1 para andar bem na prova 2 e vice-versa. Zonta, que estava na frente, vai direto, não entra. Aí você vê logo atrás Pedro Cardoso, Matias Rossi entrando. Aqui a gente tem, vamos lembrar dos números, tá? 17 minutos e 37 é o que falta para acabar a prova. Então a gente vai em contagem regressiva. Então aqui a gente já vê Cardoso, Rossi para box, Casagrande passando direto, Rubinho, e aqui a gente vê que é o Ricardo Maurício porque o Daniel Serra está aqui, também seguindo para parar. Vamos lembrar o seguinte, as equipes Stock Car têm 2 carros por equipe, não dá para parar os 2 ao mesmo tempo, então eles escolhem, né? Quem para antes, porque a mesma turma que faz a troca de um carro faz a troca do carro seguinte. Sempre quem para antes pode ter uma vantagem e uma desvantagem, né? Se dá um safety car, quem parou depois dança, porque agrupa tudo, o box toda vez que para e entra o safety car, o box fecha, e assim que é liberado para relargada, os carros têm que voltar para a box, só que só a fila já andou, né? Já agrupou tudo, quer dizer, quem para depois leva uma desvantagem muito grande. Então o Rubinho e mais essa turma daqui resolveu não parar. Aqui a gente já está com 17,24, Pedro Cardoso logo no começo, o pit dele fica logo no começo. Matias Rossi, isso aqui é a prova 2, um box bem demorado, você vê que o Navarro nem apareceu, por quê? O Matias está aqui trocando o pneu dianteiro direito, abastecendo bastante. Quando a gente vê o Denis Navarro, ele veio para um pit super rápido, por quê? Ele estava apostando na prova 2. Quando ele aposta na prova 2, ele já tinha trocado no final da prova 1 os 2 pneus do lado direito, que é o de apoio, que todo mundo quer trocar, não abasteceu e só trocou o traseiro esquerdo, que é obrigatório por regulamento. Então ele saiu muito rápido. Você vê que ele já posicionou o carro, inclusive, de uma maneira pronta, já sabendo que ele poderia sair até antes do Rossi, então já apontado para esse canto. Vamos prestar atenção nos mecânicos. Quem que libera, né, o piloto nessa hora? A gente chama de pirulito. Em inglês também é o lollipop, que é esses mecânicos que seguram, ele praticamente tapa a visão com esse pirulito aqui, ó, nos 2, ó, no caso do Denis é o azul e aqui do Matias Rossi em vermelho. Você vê que a função desse mecânico aqui dos 2, eles têm que olhar para o horizonte, eles têm que olhar não só a hora que a equipe dele termina que o carro cai no chão e que eles estão fora, como eles também têm que olhar para fora para ver se não vem nenhum outro carro para poder liberar ou não o piloto. O piloto não tem uma visão clara, ainda mais nessa de 45 graus, o espelhinho não dá conta, você não consegue ver, você precisa confiar no rádio e no mecânico. Nesse momento, você vê que o mecânico do Rossi continua olhando para o horizonte aqui. O carro dele ainda está trocando pneu. A hora que o pessoal começa a acabar a troca, você vê que o mecânico do carro do Denis já olha para baixo. Talvez seja isso o erro. Isso é muito normal. Você imagina o barulho que é. Normalmente os mecânicos, é de praxe, na empolgação, o Denis vinha para talvez até uma vitória
porque ele vinha para a corrida 2, então é a empolgação da equipe e do piloto de soltar o carro e liberar-se em seguida. Nesse momento ele perdeu, o mecânico perdeu essa visão, talvez aqui tenha sido o erro dele. Né? A gente consegue ver com o zoom, ó, daqui ele está olhando para baixo, está olhando para o Denis, enquanto o outro mecânico ainda está olhando meio na horizontal. Carro em cima, a hora que joga o carro no chão, o Denis sai e quem ele vai acertar é aqui, ó, o Pedro Cardoso, que estava lá atrás. Né? Eles vêm travado com a velocidade de 50 km por hora, é liberado, você vê que o ângulo do Denis é mais complicado porque o Matias estava aqui, então você vê que o Matias tem a pista mais livre porque não tinha ninguém logo na frente dele, já que ele tinha que fazer uma manobra um pouco mais para a direita. O pneu do Matias ainda está por aqui, os mecânicos até a hora que você vê no vídeo, eles se assustam, né? Até para não ser atropelado, eles vão para fora, deixam o pneu ali, então tudo que o Denis está olhando agora aqui é tentar desviar desse pneu para entrar de novo no jogo. E praticamente sem ver aqui o Pedro Cardoso vindo quando eles fazem o contato. Você vê que aqui, né, o Rossi praticamente, se tivesse a mesma situação, a gente vai ver numa outra imagem, um carro na frente, ele teria o mesmo problema do Navarro. Interlagos, por exemplo, a gente tem uma faixa bem mais larga, que é onde você tem mais espaço. Então isso é feito nas pistas mais modernas. Eles fazem duas faixas, né? Uma que é uma faixa rápida e uma de desaceleração, assim como é feito na Indy, nos ovais e nas pistas mais modernas. Então, a hora que sai, você é obrigado a ir para a linha rápida. Então, olhando de cima, a gente vai ver a mesma coisa, né? O carro dele vindo, desviando do pneu, você vê que o Rossi está livre para entrar, o Odair vindo para o box dele, tem o contato aqui, na hora que bate, por algum motivo, o Pedro Cardoso empurra o Denis para lá, isso às vezes pode ser no impacto, precisaria haver um board para ver direito o que aconteceu, no impacto às vezes o carro acaba empurrando outro piloto. O fato de você ver que o Matias escapou por muito pouco, até chegou a passar. Por regulamento, esse carro não pode sobrepor o outro. Ou seja, a qualquer hora que ele está sobrepondo, o de trás tem que... O carro que entrou não pode ganhar essa vantagem. E aí vê toda a confusão. Você vê mais de perto aqui, o mecânico não sabia o que estava acontecendo, né? Ele estava completamente de costas, super perigoso o que rolou. Primeiro você vê, ele bate a cabeça bem isso que é importante, né? Hoje os mecânicos da Stock, eles estão com macacão de prova de fogo, também com capacete, com todo o equipamento, e bate depois de novo a cabeça no chão, ou seja, muito bem protegido com o equipamento que ele tinha. Aqui você vê o momento que ele bate a cabeça na coluna do carro do Denis. Então, poderia ser algo muito pior e muita sorte aí de ter machucado só a perna. Só que para mim, até aí, são coisas de corrida, né? A gente está realmente... isso realmente pode acontecer em determinadas situações, quando entra muitos carros aí nos boxes. Para mim, isso aqui foi o problema da prova. Aqui já são 15 minutos e 45, isso aqui é a volta seguinte, quando o box, na minha opinião, deveria estar fechado. É fácil a gente falar aqui, né? O diretor de prova é o Mirnei Piroca, um cara super experiente e bom diretor de provas, então a gente não sabe exatamente, às vezes ele tem poucos segundos para definir tudo isso, mas o fato é que nesse momento aí eles não poderiam estar entrando de novo. Você vê todo mundo que não parou, que a gente mostrou lá no começo, vem entrando agora nessa fila, e aí tem até um videozinho aqui que é mais assustador ainda, que você vê uma ambulância na contramão atendendo, né, o mecânico machucado e a corrida rolando, como se nada tivesse acontecido. Então, eu acho que o que fica de lição de casa é esse ponto. Acho que deu sorte também de acabar não envolvendo. Nunca vi uma ambulância realmente entrando na contramão numa pista. Precisa rever essa parte. Aqui você vê o Gaetano de Mauro, que tinha sido penalizado fazendo a última parada, e o Ricardo Zonta foi um grande penalizado, no final das contas, porque aqui você vê que ainda com 15:02, isso aqui a gente não pode levar muito em conta, porque é da TV, não necessariamente, talvez o box já estava fechado nesse momento, mas aqui ainda está falando 15:02, box aberto. O Zonta, aonde ele se deu mal, era um piloto que vinha também para tentar buscar a vitória nessa prova. O box, por que ele não entrou antes? Porque o Bruno Batista, que foi o que tomou
né, a bordoada, a equipe que tomou a bordoada, que não tinha nada a ver com o peixe, machucou mecânico, atrapalhou e quebrou o equipamento, ele não podia entrar para a box, então ele ficou travado lá, sem poder retornar e acabou se dando mal, né? Então daí você vê que aí sim o safety car entra com 14 minutos e 56 sobrando, aqui ainda falha em box aberto, mas para mim isso aqui é um erro de gráfico aqui do momento. Então por pouco o Zonta também não poderia entrar, mas mesmo se ele viesse, teria o problema com a equipe que estaria com o pessoal com problema lá. Mesma coisa, muita gente perguntou, mas o Thiago Camilo não parou? Provavelmente pelo mesmo problema, né? Não tinha, estava muito perto, estava muito bagunçado ali também no box da Ipiranga, então acabou tendo problemas. Gaetano saindo, e aí a confusão estava feita. O que a gente tem que lembrar? Toda vez que dá um safety car, ainda mais numa janela aberta, né? Se você tem box aberto, de alguma forma alguém vai ser prejudicado e outros beneficiados. Então isso aí, quem acompanha a Indy ou a NASCAR, é muito comum. Na Fórmula 1 a gente está começando a ver isso mais, né, pela história de você juntar os carros com o safety car real e depois, né, e abre box e libera box. Quer dizer, essas estratégias fazem parte do negócio. Obviamente que se tivesse fechado o box, o Rubinho não teria ganho a segunda prova, porque, né, não tem. Então, felicidade para uns, tristeza para outros, mas toda vez que a gente fala nesse procedimento, a gente tem que pensar muito na segurança, o que é bom para a segurança, não, né, pensar no que é bom para a prova em si e jamais, obviamente, pensar em quem está liderando ou em quem poderia ser beneficiado ou não. Tenho certeza que isso não aconteceu, não foi o caso, mas o fato é que a gente tem que rever essa ambulância no meio dos boxes, tem que rever o quanto que realmente, eu acho que talvez repensar um pouco nos treinamentos. Uma coisa que eu não tenho visto, infelizmente, ultimamente na CBA são os treinamentos, tanto de comissários, tanto de procedimentos. Isso já teve no passado. Fica a lição de casa aí e de repente a gente consiga fazer, né, melhorar daqui para frente caso aconteça alguma coisa parecida. Falando um pouco da prova, primeira prova ganhou o Ricardo Maurício de novo, Rubens Barrichello segundo, Daniel Serra em terceiro, foram os três primeiros. Na segunda o Rubinho ganhou de novo, foi o maior pontuador, mandou muito bem com o primeiro e com o segundo, difícil fazer isso quando tem essas duas provas. Matias Rossi, Casagrande em segundo e terceiro, o campeonato segue com Casagrande na frente. Uma briga bacana, hein? Esse Stock Car vai pegar fogo aí até o final do ano, 259 pontos para o Casagrande, Daniel Serra com 241, Rubinho agora com 239 e Matias Rossi com 236, são aí os quatro que estão numa briga forte pelo campeonato. Então a próxima vez eu espero que eu volte a falar de Stock Car, não para falar de acidente, para falar de coisa boa, mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, um abraço.